A gente vai focar aqui agora em fazer a página do Fale Conosco. É um formulário, né? Ele acaba sendo um pouco mais complexo, porque a gente tem alguns outros seletores que a gente pode utilizar, que dá um pouco mais de flexibilidade para a gente. Então a gente talvez gaste um pouco mais de tempo nessa parte aí. Então vamos prestar atenção aí e fazer a nossa implementação. No final aqui dessa parte a gente sobe lá o código para o Git e aí vocês podem acompanhar. Beleza, então como sempre, F12 para abrir nossa versão mobile. Clico aqui no dispositivozinho e vamos escrever mais CSS. O processo é o mesmo. A gente vai pegar a página Fale Conosco, vamos criar o arquivo exclusivo da página, vamos importar o arquivo, vamos aplicar os estilos lá dentro na versão mobile, depois a gente vai aplicar os estilos na versão desktop e a gente vai chegar no resultado final. Beleza? Então bora lá. Aqui dentro da pasta CSS, vamos criar botão direito ali, né? New File. Vou colocar aqui ó, o arquivo fale-conosco.css. Então até agora a gente já, né, separando bem aqui as responsabilidades. A gente tem o Devaria, que cuida dos estilos globais. Tem o footer, só os estilos do footer. Tem o header, só os estilos do header. Tem o index, só os estilos da página index. Tem o professores, só os estilos da página de professores. E aqui, para não perder o costume, vamos colocar um comentáriozinho. Estilos relacionados à página de Fale Conosco. Muito bom. Vamos nessa. Então, a primeira coisa, vamos deixar os títulos igual das outras páginas. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente já fez nas outras. Sem segredo nenhum. Na verdade, primeiro passo, vamos voltar um pouco, vamos importar o estilo, né? Vamos importar o CSS. Então, vamos lá. Mais uma vez, estou na linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele duplicou minha linha. E eu vou importar aqui o Fale Conosco, fale-conosco.css. Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui no Fale Conosco, dar um Ctrl S também. Dou um F5, vamos verificar que está importando bonitinho. Existem duas maneiras de eu verificar que isso foi importado, tá? A primeira aqui no nosso header, né? Então aqui no nosso header a gente tem aqui, né, o link, verificando se está importado certinho. E aqui, ó, no próprio console, a gente tem outras abas que a gente não explorou. A gente vai explorar muito mais nas aulas de projeto ali de JavaScript. Mas existe uma aba aqui muito legal chamada Network, né? O que tem aqui na abinha Network? A gente tem as requisições HTTP, daquelas que vocês aprenderam lá na aula de redes, que são realizadas aqui pelo navegador. Então, olha só, eu vou importar, na verdade não precisa, né? Eu estava aplicando o filtro aqui, ó. De vocês vai estar selecionado por default aqui, ó, esse filtro aqui de all, né? Que são todos. Aí vocês verem aqui na listinha, olha só, todas as imagens, todos os arquivos que o browser carregou, ele aparece aqui listado. Então ele carregou o Fale Conosco HTML, depois ele importou o devaria.css. Olha só, olha a ordem que ele está importando, né? Devaria CSS, depois o footer, aí depois o header, depois o Fale Conosco. Bem na ordem que a gente definiu lá. E por último, o logo Devaria, né? Porque ele está bem aqui dentro do body já, né? Do MG. Legal. Então aqui, estando tudo certo também, vocês sabem se carregou bonitinho. Show de bola. Então já está carregando. Vamos aplicar o estilo para o nosso título. Como é que a gente aplica o estilo lá no nosso título? Vamos utilizar as classes que a gente já está acostumado. Ó, e se eu quiser ser produtivo aqui, né? Aplicar uma classe, aplicar um estilo a mais de um elemento. O VS Code tem alguns atalhos aqui que nos ajudam bastante no dia a dia, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aplicar a classe title nos dois, né? Tanto no Fale Conosco quanto no H2. Poderia selecionar aqui, ó, colocar uma tagzinha class aqui, igual, abre aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Volta aqui no H2, também tem um class, igual, abre aspas, fecha aspas, beleza. Agora aqui dentro eu vou colocar as classes. Title. E aqui eu não quero que ele tenha o mesmo peso, né? A gente poderia ter uma outra classe aqui chamada subtitle, porque, né, é o segundo título, né? Que é mais uma descriçãozinha do que a gente vai fazer na tela. Então vamos lá, a gente coloca aqui ó, title, salvei, beleza. O
que aconteceu, né? Ele já aplicou aqui o estilo, né? A classe title nesse primeiro elemento. E agora a gente vai aplicar o estilo para essa classe aqui, para subtitle, né? Então, a gente pode deixar, igual as outras telas aqui, a gente pode deixar o nosso título centralizado ao centro. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez aqui na aula de professores, né? Então, ó, como é que a gente ficou, né? Primeiro, o title, que vai aplicar aqui, né? Letra maiúscula, vai dar a margenzinha aqui, né? Lateral, vai dar um espaçozinho aqui do menu e tudo mais. E agora a gente vai pegar a classe Text Center, porque ela vai deixar o nosso título centralizado aqui no meio, né? Igual que está nos outros. Então vamos lá, a mesma ideia. Dentro do atributo de classe, dou um espaço, text, traço, center. Dou um S ali para ele tirar, Ctrl S, salvou, beleza, centralizado. Agora o nosso subtitle, a gente vai aplicar um estilo nele também. Como é que a gente faz isso? Como é uma classe que só está nesse contexto, né? Então vamos colocar aqui dentro do Fale Conosco. Então vamos lá, ponto, sub, traço, title, que é o seletor de classe, abre chaves, margem, 2 pontos, qual que é a margem? Vamos deixar 0 pixels acima e abaixo e vamos deixar esse mesmo espacinho aqui que já tem padrão, né, dos lados aqui nesse H2 também. Então 20 pixels, salvei, o que acontece? Ele já deixa a margenzinha padrão ali pra gente, legal. Se eu quiser deixar esse texto centralizado também, a gente vai reutilizar aqui a nossa mesma classe, certo? Dou um espaço aqui no subtitle, escrevo aqui, ó, text, traço, center, ASCII, para parar de aparecer os autocompletes ali, dou um Ctrl S para salvar, beleza, aqui também já está centralizado, legal. Agora a gente vai chegar na parte dos nossos formulários. Antes disso, eu vou sugerir uma mudança aqui na nossa estrutura, para ficar mais fácil da gente manipular. Então aqui, ó, dentro do form, ao invés da gente ter a separação aqui das classes por elementos P, a gente vai colocar aqui umas divs, que aí vai facilitar a gente manipular depois ali no CSS. Então como é que eu faço aqui, né? Vou selecionar aqui o meu P, vou escrever aqui div, aí aqui na tag de fechamento também, e vou fazer a mesma coisa para os outros. Na abertura e no fechamento eu vou trocar de P, de parágrafo, por div, por divisão. Div, aqui de novo div, e aqui também. Aí falta aqui do checkbox, outra div e outra div. Show! Salvei, teoricamente, né, só tirou os espaços ali, porque por padrão o navegador já coloca uma margem default nos parágrafos, então a gente mudou para div, ele tirou essa margem, né? Então agora a gente vai colocar, né? Nós vamos definir a nossa margem. Como a gente já aprendeu, então vamos lá. Se a gente tivesse outras divs, tá vendo? A gente tem o formulário, a gente tem sempre no primeiro nível do formulário a gente tem diversas divs, né? Tem diversas divs que englobam os estilos, beleza? A gente só quer aplicar as margens para essa div aqui de primeiro nível, né? A gente não precisa aplicar para divs que eventualmente poderiam estar aqui dentro do formulário também, né? Agrupando outras coisas. Outra coisa que eu percebi aqui, ó, que a gente vai acertar, ó, aqui tá, a escrita tá errada, tá? Label. Vamos colocar aqui para label. Acertar, selecionei, dei um Ctrl C, Ctrl V aqui também e Ctrl V aqui também. Beleza. Então vamos lá. Vamos colocar agora, vamos só acertar aqui, ó. Não mudou nada. Vamos voltar aqui para o Fale Conosco CSS. Dá um Enter aqui, beleza. Quem que é o nosso seletor raiz? A main, né? A main, que é onde está o conteúdo principal. Dou um espaço da main, eu tenho um formulário. Se eu tivesse múltiplos formulários aqui, como é que eu ia saber? A gente pode usar o seletor lá do first, aquele especial dos seletores, né? A gente vai colocar uma classezinha exclusiva para esse formulário aqui, né? Vamos colocar uma classezinha que é boa prática. Então, tem a classe igual, abre e fecha aspas. Vou colocar aqui contact form. Beleza, selecionei o contact form, dou um Ctrl S, salvei. Então, beleza, dentro da main, então eu tenho o meu contact form. Então, o seletor de classe, ponto, contact, com, traço, form. Beleza, dentro do contact form,
a gente quer pegar somente as divs de primeiro nível. Como é que a gente faz? Usando aquela flechinha, né, de maior que. Então dá um espaço, a flechinha e div. Ou seja, aplica esse estilo somente para as divs de primeiro nível dentro do Contact Form. É isso que ele quer dizer. Então beleza, a gente coloca aqui a margem, e a margem, a gente já está acostumado com a margem exterior, e a gente vai definir de novo, margem superior e inferior de um tamanho e margem lateral de outro tamanho. Então a margem superior e inferior a gente vai definir aqui como 15 pixels. E a margem lateral, 0 pixels. Ou 0 só se quiser, vai dar no mesmo. Então beleza, aqui ele já voltou a ter aquele respiro entre uma div e outra. Show de bola. Beleza, mas e se eu quiser que essa label fique em cima do campo, né? E o campo fique na parte de baixo. Como é que eu faço isso? A label, ela tá como um elemento alinhado, né? Ele não tá como um elemento de bloco, ele tá como um elemento alinhado. Então a gente precisa transformar essa label num elemento de bloco. Como é que a gente faz isso? Usando a propriedade display que a gente já viu nas outras aulas. Então vamos lá. Vou continuar o meu seletor aqui, ó. Main.contact. A flechinha, que é só a div. E eu quero que aplique para essa label aqui. Então vamos lá. A label, qualquer label dentro da div, né? Então, beleza. E o que eu quero que aconteça com essa label? Quero que ela fique display block. Ou seja, vira um bloco, pega 100% da largura da tela. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Dei um Ctrl S. Ó, aí ele já quebrou, né? A label em uma linha e o campo em outra. Olha só, se a gente inspecionar, a largura da label vai de ponta a ponta ali. Show de bola. Então vamos lá. E tá bem coladinho, né? A label com o input. Vamos dar um espacinho aqui entre a label e o input. Como é que a gente dá um espacinho, né? Margem externa. Então é a margem. Mas a gente só quer dar um espaço na margem inferior. Só na de baixo. Qual que é a propriedade que a gente tem que usar? É a margem bottom. Margem de baixo. Beleza. Vamos dar um espacinho pequeno aqui, 10 pixelzinhos. Coloquei, né, 2 pontos, 10 pixels, ponto e vírgula. Salvei, atualizei minha página. Show de bola. Ele já me deu um espacinho aqui entre uma coisa e outra. Muito bom. E agora? Agora a gente precisa aplicar um tamanho, né, padrão para todos esses inputs, né? A gente tem diversos inputs aqui, né? A gente tem esse input do nome, tem input do e-mail, a gente tem esse select aqui embaixo. Temos esse text área. Vamos definir por padrão um estilo para esses inputs, beleza? Então vamos lá. Dá um enter aqui. Main, de novo. Um espaço. Contact form. Dei um espaço de novo. E a gente quer pegar os inputs, certo? Por que input? A tag input. Olha só, o nosso Fale Conosco. Ele tem as labels, né? As labels, eles têm aqui uns inputs, né? Olha só. Vou dar uns enter aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então tem o label, text area, tem a label, tem 2 inputs aqui, tem outra label aqui, tem o select, tem um input, tal. Então quero pegar todos esses inputs e aplicar um tamanho neles. Então deixa eu dar um enter aqui só para quebrar a linha. Todos os inputs, qual vai ser a largura desses inputs? Vamos colocar aqui que eles vão ficar com 90% da tela. Né? Então vamos aplicar aqui, dei um ponto e vírgula, salvei. Olha o que vai acontecer. Então, o input pegou 90%, esse input de e-mail pegou 90%, e esses inputs aqui que são do tipo button, né? Input do tipo submit e do tipo reset, na verdade, né? Eles ficaram, né, também com 90%. Então, vamos lá. Agora a gente vai aplicar no nosso input uma margem interna, né? Precisa aplicar uma margem interna nesse input. Vamos fazer isso? Vamos aplicar uma margem interna para deixar, né? Ó, tá vendo que tá colado o texto ali, ó, na parte superior, na parte inferior. A gente vai aplicar uma margem aqui dentro do campo, para ele ficar um pouco mais espaçado ali, ficar um pouco mais claro o que a gente está preenchendo. Para isso a gente vai usar o padding, certo? Então voltando aqui para o código, padding, 2 pontos, beleza. Novamente vamos fazer, né, aquele seletorzinho de cruz lá, né? Então superior, inferior, direita e esquerda. A primeira parte superior e inferior, então vou colocar 5 pixels em cima e embaixo, e de um lado e do outro vamos colocar 15 pixels, beleza. Show de bola. Olha só, aí ele já cresceu um pouco o nosso campo aqui, né? Já cresceu um pouquinho, né, o elemento, e olha só, ele já deu um espaço aqui de preenchimento, ele não fica tão colado, né, como estava antes. Beleza. Agora, percebe que a corzinha aqui, ó, quando a gente clica no campo, ela tá ficando com um laranja, né?
A gente consegue alterar isso daqui? O que que é isso? É uma borda? Olha só, vamos ver o que que é esse elemento aí. A gente seleciona o input aqui, vamos ver se é uma borda. Ó, coloquei aqui borda, px solid red, para ficar claro. Ó. Tem a borda tá ali, mas ó, não é a borda, tá ficando por cima, né? O que que é isso? Isso daqui é o chamado outline. Ó, a gente tem essa outra propriedade chamada outline, que seria essa bordinha quando a gente clica no elemento. A gente tem uma propriedade chamada outline color, né, que é a cor desse elemento. A gente pode aplicar aquele verdinho que a gente aplicou aqui embaixo também nele, certo? Então vamos aplicar aquele verdinho, que é, né, o joguinho da velha, 3BD 42D. Beleza, o que que acontece? Quando eu clicar, olha só, ao invés de ficar com aquele laranja, só nesse elemento aqui ele ficou verdinho, porque ó, o estilo que eu apliquei aqui no DevTools foi somente para ele, não foi aqui no input, entendeu? Então agora a gente vai pegar esse valor que a gente colocou aqui e vai jogar lá. Então vamos lá, input, coloquei aqui, ó, copiei do browser dali, do navegador e coloquei aqui. Então outline traço color, 2 pontos e o hexadecimal da cor. Beleza, atualizei a página, olha lá, ele aplica todos os inputs. Mas por que não aplicou nesse daqui? Porque esse daqui não é um input, é um text area, é diferente. A gente já vai ver o estilo dele já, na prática. Beleza. Agora, se eu quiser aplicar, né? Tá vendo? Ó, o que ficou diferente? Esse daqui tá de um jeito, o select também tá de um jeito, aqui o text area tá de um jeito. A gente já viu aqui na home, né? Na index, como a gente aplica. Eu abri aqui de novo o index CSS. Como a gente aplica um seletor para mais de um tipo de elemento ao mesmo tempo. Então eu quero aplicar tanto para input, eu quero aplicar para text area, eu quero aplicar para select. A gente tem as possibilidades de criar classe ou a gente tem a possibilidade de fazer um seletor e separando por vírgula. Então, nesse caso aqui, vamos separar por vírgula só para a gente ver, né, fixar um pouco mais essa diferença de um para outro. Então vamos lá, main de novo, contact form. No contact form a gente vai colocar aqui o select. E o que mais que a gente tem além do select? A gente tem o select aqui embaixo e a gente também tem o text area, que é uma outra tag. Então vamos colocar também aqui para o text area. Coloquei outra vírgula, de novo o seletor, contact traço form text area, espaço text area. Beleza, salvei. Vamos voltar aqui para o navegador. Olha só, aplicou para todos, né? Aplicou, deixou aqui o select maior, deixou aqui o text area. Beleza? Show de bola. A gente vai definir agora, ó, por que a gente não, o select ele ficou um pouco menor do que o input, né? Então a gente pode deixar aqui o select um pouco maior. Então vamos definir aqui, ó, como a gente já colocou que ele tem o padding, que ele tem o width 90%, a gente coloca aqui mais para baixo para ele ficar com maior prioridade. Lembra, o que está em cima tem menor prioridade do que está embaixo. A gente vai sobrescrever então o valor do select para ele ficar um pouco mais largo ali, né? Pegar um pouco mais do tamanho da tela. Então a gente vai colocar aqui o select, o width 100%. Vamos ver como é que vai ficar lá. 100%, ponto e vírgula, atualizei, olha lá, ele pegou a telinha toda. Show de bola. O que a gente pode fazer aqui também, ó, vamos voltar aqui no Devaria CSS. Desculpa, não fale conosco, né? A gente tem aqui o form, né? A gente poderia colocar aqui no context form uma margenzinha lateral, né? Ou um pad, né? Para ele não ficar colado aqui, né, nas duas extremidades. Contact form a gente poderia colocar, ou também a gente poderia criar uma classe, né, porque a gente está colocando essa margenzinha em vários lugares, né, essa margenzinha de 20 pixels. Se a gente fizer uma classe igual a do que a gente colocou, aquela de 50% lá no Devaria, né, no desktop, a gente poderia colocar essa margem, essa width de 20, essa margem de 20 pixels. No caso, a gente está usando em diversos lugares essa margem de 20 pixels, né? Então a gente poderia criar uma classe aqui fora do Media Query, né? Porque pode utilizar em qualquer esfera, né? Tanto no mobile quanto no desktop. Então vamos colocar aqui, ó, margem horizontal 20px. Então fica claro aqui que a margem left, ou seja, agora a gente vai ser específico porque a gente só quer a horizontal. A gente não quer afetar a margem superior e inferior, somente a esquerda e a direita. Então eu vou colocar aqui a margem esquerda, 20 pixels, e também a margem direita, right, como 20 pixels. Beleza. Então agora está com 20 pixels de cada lado, a gente pode simplesmente vir aqui no nosso formulário, né, e adicionar mais uma classe ao nosso elemento.
dou um espaço depois do contact form e coloco aqui, né? Margem horizontal 20 px. Salvei. Olha o que vai acontecer. Ele já deu um espacinho bacana aqui do nosso formulário, né? Não fica tão colado na lateral da página. Então a nossa página já fica um pouco mais estilizada. Mas olha aqui, né? Olha esse text area. Uma das características do text area, ele é ser flexível. Aí, ó, se você clicar bem no cantinho aqui da tela, ó, no canto inferior direito do text area, você consegue mexer nele. Olha aqui, eu consigo fazer. Consigo jogar ele para o lado, para um outro, arrastar e tal. Aí ele pode acabar quebrando o layout da minha tela porque ele está todo solto. E a gente consegue travar isso. A gente vai fazer isso agora. Isso é chamado aqui, ó. A gente pode fazer um seletor para o nosso text area. Então vem aqui na main, dou um espaço, ponto contact form, ponto, espaço text area, tudo junto, certo? Essa propriedade que a gente está fazendo é o resize. A gente chama aqui, ó, resize, dois pontos. Qual o valor que a gente quer colocar para ele? Nenhum. A gente não quer que seja feito o resize. Vamos colocar aqui, none. Simplesmente isso. Aí ele já coloca aqui como... ele não deixa que você faça aquela brincadeirinha ali de ficar arrastando para um lado ou para o outro o negócio, né? E vamos lá. Aqui, né, no text area, no caso do text area, esse padding superior não fica tão bacana como fica aqui no input. A gente pode até aumentar um pouco mais o padding superior dele aqui, né? Então a gente pode colocar aqui um padding, uma margem interna nele, né, por elemento, padding top, ou seja, somente a superior, colocar uns 15 pixels ao invés de 5. Ou seja, a gente voltando aqui para o código, olha só. Atualmente ele está com 5 pixels. Se a gente clica na setinha, ele mostra aqui, né? Onde que ele está aplicando. Então ele está aplicando 5 em cima, 5 embaixo. 15 do lado, 15 do outro. A gente vai sobrescrever para que o padding top, né, a parte superior, fique com 15 também. Somente no text area. Então já salvei aqui, beleza? Dá um Ctrl S. Olha só. Ele já sobrescreve aqui pra gente, né? Então, ó, aqui ele continua aplicando, né, para esse seletor de input, né, que é o que está no meu foco. Se eu vier aqui no text area, olha só, ele pegou aqui o padding top 15 pixels. Aqui, ó, se a gente vai no detalhe, né, fica riscadinho aqui o padding top padrão da classe ali do seletor que a gente fez anteriormente e aplica só esse de cima. Legal. Agora, o que falta a gente fazer, né? A gente vai fazer uns outros tipos de seletores agora, né? Então, olha esse tamanho desse radio button, né? Desse radio button. Ele tá pequenininho em relação aqui aos outros. E outra coisa também, a label, né, que está definida aqui para esse radio, ele tá como display block, né? Porque a gente definiu ali que essa label vai ficar com display block. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o tipo do elemento ou a gente pode mudar o seletor. No caso aqui eu vou mudar o tipo do elemento para a gente deixar só a label somente para definição do tipo, definição do nome do campo. E deixa essas partes aqui, ó, de baixo como span, que seria um elemento, por padrão, ele seria um elemento inline, né? Te deixa ali do lado. Então eu voltei aqui no Fale Conosco HTML e aqui na parte dos segos eu estou deixando como spam. Deixei como spam, olha o que vai acontecer, beleza, ele já ficou um pouquinho mais próximo ali do lado. Mas por que não tá, ó? Por que tá quebrando de linha ainda? Se a gente for ali na lupinha e inspecionar, né, a gente vai ver que esse RAID aqui ele é um input, e o input está com 90% aqui, né, de largura que a gente definiu anteriormente. Então a gente quer sobrescrever para que nesses inputs, tanto de RAID aqui, né, tanto o redondinho quanto esse quadradinho aqui do checkbox, eles não apliquem esse estilo de 90%. A gente vai definir uma largura fixa para eles ficarem um pouco maior, mas que não ocupe a tela toda. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente vai colocar aqui um seletor agora. Existe a possibilidade da gente fazer um seletor por atributo. O que é isso, né? O que é esse seletor por atributo? Como o Dani já explicou, tudo isso aqui que está dentro da parte de dentro do elemento, né? Então, esse type, o name, calls, os rows aqui, ó, max length, required, tudo isso são propriedades, né? São atributos. Todos esses atributos a gente também consegue fazer seletor baseado neles. Então a gente vai fazer, qual que é a diferença desses dois caras aqui, né? O que eles têm de especial? O tipo, né? Então o tipo dele é radio e o tipo desse outro aqui é checkbox. A gente pode fazer um seletor para inputs desse tipo. E é o que a gente vai fazer agora. Então vamos voltar aqui no nosso Fale Conosco CSS. Eu venho aqui, ó, escrevo main,
dou um espaço, contact form. A gente pode até utilizar de novo aquele seletor especial aqui, né, do maior que, né, para definir que somente as divs de primeiro nível, certo? Dentro dessa div a gente tem inputs, certo? Então aqui, ó, dou mais um espaço, eu pego os inputs dentro dela. E como é que eu faço para fazer o seletor por atributo? Diferente do seletor de classe, que ou seja, a gente vai pegar, quando a gente foi definir o seletor de classe, não sei se vocês lembram aqui, ó, seletor de classe de um elemento, ou seja, voltei aqui no Devaria CSS só para mostrar a diferença. O h1.title, tudo junto. A gente está pegando aqui os elementos do tipo h1, né, as tags do tipo h1, que tem a classe title. Nesse caso de classe, por ser uma propriedade especial aqui para o CSS, ele tem essa sintaxe dessa maneira. Mas você também pode fazer essa mesma sintaxe dessa outra maneira que a gente vai ver agora. No caso aqui do input, a gente não pode simplesmente fazer isso daqui, né? .type igual a xpto, porque não é assim. O type não é uma classe, a gente não pode colocar um ponto. Como que a gente vai definir aqui, ó? Logo após a declaração da tag, a gente coloca um colchetes. Dentro do colchetes, a gente vai colocar o nome do atributo, ou seja, type, que é o atributo que a gente está pegando aqui. Cadê? Input, né? Então a gente fez o seletor aqui do input. Eu quero o atributo type e eu quero comparar o valor dele. Ou seja, eu dou um igual, abro aspas e coloco aqui, ó, radio. Ou seja, o que eu estou falando, né? Então, dentro lá da tag main, qualquer elemento que tenha a classe contact form, eu quero que pegue a div de primeiro nível dela, logo após, né? Logo após o contact form, primeiro nível, ou seja, isso daqui, né? Então, vim aqui na hierarquia main, form, o contact form, né? Que é o meu seletor ali secundário. Dentro dela, a div de primeiro nível, ou seja, essa div, eu quero que você encontre para mim input que tenha o tipo igual a radio. É isso aqui que eu estou falando, entendeu? Então agora a gente vai definir aqui, a gente falou que ia definir, né, tanto para radio quanto para checkbox. Como é que a gente faz para definir para o checkbox? A gente vai unir aqueles dois conceitos que a gente já aprendeu. Ou seja, a gente vai colocar uma vírgula. Como é que eu faço para definir aqui para o checkbox, né? Mesma coisa, main.contactForm. Posso fazer aqui o seletor aqui de primeiro nível, beleza. Input. De novo, colchetes, abre e fecha colchetes, coloco o type, que é o nome da propriedade, e o valor, que seria checkbox. A classe é uma propriedade? É. Você poderia fazer isso com classe? Poderia. Colocar aqui, né, class igual a xpto. Mas é muito mais verboso do que você simplesmente usar o ponto no caso de class. Então vamos lá. Colocamos, dou um tab, o width, a largura, né? A gente vai aumentar um pouco a largura desses dois tipos de input. Ctrl S, vamos lá. Olha o que aconteceu, né? Aqui já ficou um pouquinho maior aqui o input radio, né? E ele já alinhou também o span ali pra gente, certo? A gente pode até brincar aqui se a gente quiser com a largura, né? Na verdade ele está mexendo na largura aqui do elemento, né? Não está nem mexendo na largura do input em si, né? Não da bolinha. Mas ó, já está bem melhor do que o outro. Aí beleza, aqui também embaixo é a mesma coisa, né? Olha só, o input checkbox também já limitou, ficou bem melhor, bem bacana. O que a gente faz agora? Onde encontrar o devaria, a gente já está com o select aqui, show de bola, já está bem bacana. E se a gente quiser, né? Se a gente quisesse, nesse caso, né? Eu comentei que a gente ia pegar a div, né? Que a gente ia pegar a div que a gente ia brincar bastante com aquele pseudo-seletor do NTH, né? Como é que a gente faz isso? Olha só. A gente tem aqui dentro do contact form diversas divs de primeiro nível, né? E se eu quiser pegar somente essa div aqui, ó? Somente essa. Ele não tem uma classe, ele não tem nenhuma classe aqui. Como é que a gente faz? A gente pode usar aquele pseudo-seletor, né, para definir o elemento filho. Então vamos fazer isso agora. Dou um enter aqui. Eu posso colocar, ó, main contact form. Aí, contact form eu quero pegar somente a div de primeiro nível, ou seja, espaço, tal, div. E agora eu quero pegar essa div aqui. Essa div aqui, qual que é o número dela, né, nessa ordem? Então, aqui a gente tem uma. Então, ou seja, uma, fecha, abre e fecha. A gente tem 2,
a gente tem 3, que é do comentário, e a gente tem a quarta. Então essa div aqui do sexo é a quarta div filha no primeiro nível aqui do contact form. Como que a gente seleciona ela? A gente vai usar aquele pseudo seletor, né, que já foi comentado ali, se eu não me engano, na primeira parte. Então a gente vai colocar aqui, ó, nth-child, abre parênteses, e qual o número que vai aqui dentro? O número 4. De onde que saiu esse número 4? Dessa continha que a gente fez agora há pouco, ó. Então aqui, vamos voltar aqui na nossa árvore. Main, quem é o main? Esse cara aqui. Contact form dentro da main, ou seja, dentro da main, quem é o contact form? Esse formulário, é o seletor da classe. Dentro do contact form, eu estou forçando que seja a div de primeiro nível aqui, né, maior que, ou seja, somente essas divs aqui, ó, imediatamente após. Porém, eu só quero o quarto elemento, o quarto filho aqui, que seria a div do sexo. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É daqui que veio esse quarto. Aí a gente pode pegar dessa div esses spans, né? Esses spans que tem as labelzinhas aqui dos inputs. Pode colocar uma corzinha diferente nela. Então vamos lá, colocar um span aqui. A gente poderia usar aquele azulzinho claro, né? Deixa eu ver qual que é aquela corzinha do azulzinho claro. Olha aqui, ó. Vamos colocar color, que é a propriedade da cor do texto. O joguinho da velha, 25CBD3, que é aquele azulzinho claro. Ponto e vírgula, salvei. Olha só o que acontece. Ele fica, né, com o azulzinho ali, bonitinho, somente nessa quarta div. Show de bola. Agora a gente vai brincar um pouco com os botões. Os botões, vamos lá. Para a parte dos botões, a gente vai colocar agora um seletor especial, né? Vamos, para a gente ganhar tempo aqui, ó, selecionar essa parte dos input radio e checkbox, beleza? Dá um enter aqui, vou dar um Ctrl V, beleza? Qual que é a diferença agora desses inputs aqui embaixo, né? Na verdade faltou uma coisa, né? A gente precisa deixar a label aqui do checkbox na mesma linha, certo? A gente precisa deixar ali na mesma linha. O que a gente faz? Vamos trocar também para spam, que aí a gente deixa só para a gente ganhar tempo ali. Vamos lá, spam, que ele já está inline, olha só. Aí ficou o checkbox na mesma linha aqui do elemento. Agora a gente volta aqui para o Fale Conosco CSS, né? Olha só, qual que é a diferença desses inputs? Do type de novo. A gente pode fazer o seletor pelo type desses inputs aqui. Então vamos pegar aqui o input do type submit e o outro que é do type reset. Beleza, submit e reset. Vamos definir aqui que a largura dele, né, vai ser 100%. Vamos definir que o margin bottom, porque ele tem que ter um espacinho entre um e outro aqui, né? Vai ser de 20 pixels. O que mais que a gente vai colocar? Não precisa deixar com borda nenhuma, né? Acho que a gente pode deixar sem borda. A gente pode colocar uma cor de fundo neles, né? E o que mais? Podemos deixar também os textos desse botão tudo maiúsculo, né? Para ficar um destaque aqui para o botão, né? Para dar um foco ali para o usuário. Então, vamos colocar aqui o text transform, como a gente já viu anteriormente. 2 pontos, uppercase, né? Para ficar letra maiúscula. Vamos ver como é que tá ficando? Ó, salvei, ele já deu um espaço entre um botão e outro, já deixou a letra maiúscula, já ocupou a largura inteira da div. Show de bola. Vamos usar de novo o nosso border radius, para deixar o botão um pouco arredondado, né? Deixar um pouco mais legal. A gente poderia colocar um border radius aqui só de uns 10 pixels, só para a gente ter uma diferençazinha. Aqui, ó, olha só, o botão já fica, né? Um pouquinho mais arredondado, fica legal. O que mais? A gente pode também mexer um pouquinho no tamanho da fonte dela, né? Então a gente pode aumentar pouca coisa aqui do tamanho da fonte, só para o botão ficar um pouco maior. Font size 1.1 em, ponto e vírgula. Aí, o botão já fica bem maior, já dá um destaque, né? E daí a gente pode colocar uma cor de fundo diferente nos dois, né? Poderia colocar aqui um botão, uma corzinha mais verde aqui para o botão de enviar e uma corzinha em menos destaque aqui para o botão de reset. Vamos lá? Como que a gente faz isso? Vou copiar aqui de novo o seletor do submit, né? Porque ele é mais específico. Ele fica aqui embaixo para sobrescrever ali
o valor de cima. Vou colocar aqui um background color, 3 pontos, e aqui eu coloco uma cor de fundo do elemento verde, BD42D. A gente já está acabando, pessoal. Vamos lá. E aqui temos vamos colocar também um padding, né, para ele ficar com um espacinho aqui na parte de cima e a de baixo, para ficar legal. Então a margem interna ali, né, que seria o pad, né, 10 pixels, beleza? E beleza, ele ficou bacana. Ficou ali, ó, verdinho, show de bola. A gente pode também colocar que a fonte dele, a gente pode colocar um peso para a fonte, né, deixar ele mais negrito. Como é que faz para colocar uma fonte mais negrita? É o font weight, ou seja, o peso da fonte. A gente vai usar o valor bold. Dá um Ctrl S. Olha só, o botão fica com um pouco mais negrito ali. Já dá pra gente dar um destaque também nesse caso. E a gente poderia deixar uma cor diferente também para o nosso botão de reset. Botão de reset, vamos mudar só o tipo dele aqui, botão de reset. A gente pode copiar aqui o background color também, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E vamos trocar somente a cor dele aqui, ó, 5E49FF. A gente está pegando aqui as cores da Devaria, né? Então vamos aplicar essa cor o roxinho aqui de fundo. Show de bola. Legal. Teoricamente, então, nossa versão mobile aqui do formulário tá joia. A gente pode fazer rapidinho a nossa versão desktop. Vamos ver como é que vai ficar? Então vamos aplicar o nosso Media Query, Media, Screen, and Min Width. Do mesmo jeito aqui, né? 992 px. Abre chaves. A gente vai definir aqui agora, ó, olha só, a gente pode colocar o formulário, né, com uma largura um pouquinho diferente, vou deixar um pouquinho menor aqui e centralizado para ele ficar bacana. Qual que é o nosso formulário aqui, né? É o nosso contact form. Então vamos lá, main.contactForm. Contact form, ele vai ficar com width de 60%. 60%, ele pode ficar com uma borda também, né? A gente pode definir uma borda para ele, para a gente dar um destaque ali entre o nosso formulário. Pode ser uma bordinha simples, de 1 pixels, sólida. E a gente pode aplicar essa cor aqui, né? Aquele azulzinho que a gente já tem aqui na página. Beleza. A gente pode colocar também um border radius, para ficar também um pouco arredondado ali, que a gente já sabe como é que funciona, né? Border radius 20 pixels. Podemos também dar uma margenzinha interna para não ficar colado os inputs. Então coloco um padding de 25 pixels nele. Beleza? Vamos ver como é que tá. Beleza. Agora a gente só precisa centralizar e dar um espacinho superior e inferior. Como é que a gente centraliza e faz isso? Usando a nossa margem, né? Então vamos dar uma margem de 25 pixels de um lado e do outro e deixar alto nas laterais, que aí ele vai centralizar o nosso elemento de bloco. Show de bola, topzera. Já estamos chegando lá. Então vamos lá, agora a gente coloca aqui, ó, a gente definiu até como 90% do nosso input, né? A gente pode aumentar um pouco esses inputs. Vamos voltar aqui, ó, subindo aqui no seletor. Vou copiar aqui essa parte do seletor do input do select do teste area, para a gente ganhar tempo também. Volto aqui para dentro do meu Media Query, dou um Enter e colo. Beleza. Selecionei até aqui em cima, né, só para identar, e dei um Tab. Beleza. O que a gente vai colocar aqui? Vai definir uma largura um pouco maior, de 95%. E simplesmente isso, só para a gente deixar um pouco mais colado aqui, né? Aí a gente diminui aqui um pouco o select, né? Não tem problema, que o select está grandão. A gente pode até diminuir um pouco mais, né? Para não ficar tão gigante desse jeito, né? Então, posso dar selecionei aqui, dar um Ctrl X, certo? Apaguei, eu deixei só para o input para o teste area 95%. E para o select, como eu colei aqui, eu vou deixar ele com 40%. Beleza. Então ele fica já menorzinho. Aí fora isso, o que falta aqui? Os nossos botões, né? Vamos deixar os nossos botões aqui já um pouquinho menor na mesma linha. A gente pode fazer isso. Então vamos lá. Vamos pegar aqui os seletores de novo para a gente ganhar tempo. Dos botões, né? Que está aqui em cima, ali 42. Desço um pouco aqui para dentro do Media Query. Dou um espaço. Colei. Aí, aqui eu dou um Enter, dou um tabzinho, né, só para identar, e vou jogar o estilo aqui dentro. Então, beleza. A largura, a gente vai colocar aqui como auto, como automática também. O que vai acontecer nesse momento?
ele vai pegar somente a largura do conteúdo do botão, né? Então ele pegou aqui, ó, a largura somente do conteúdo. Show de bola. Vamos aplicar aqui, a gente pode aplicar um padding de 10 pixels, né? Em todas as margens. Olha lá, ele já pega um padding de 10 pixels, então fica igual. A gente deixou ali, né, como já está padrão. A gente, ó, quando clica no botão, ele está ficando com aquela propriedade outline que a gente definiu no outro. Então a gente pode tirar o outline dos botões, né? Não precisa. Outline none, que seria nenhum, e daí já tira aqui o outline e não fica selecionado por default. Beleza. E a gente também, para finalizar, pode dar um espacinho entre um botão e outro. Então vou pegar aqui o seletor do botão do Submit, vou dar um Enter, abro as chaves e dou um margin right, seria a margem direita, de 20 pixels. Legal, então a gente já tem um formulário também da nossa página Fale Conosco, né? Responsivo, né? Como seguindo as boas práticas, responsivo. Já temos a página de professores, a homepage e o Fale Conosco. E aqui a gente chega, né, até a nossa parte 4. Então, beleza, galerinha. O que que falta aqui pra gente? A gente falta publicar o nosso código no Git, né? Mas agora tá fácil. A gente tem ali o GitHub Desktop, né? Ele já deixou os arquivos aqui. Ele já tá todas as alterações. O que que a gente faz? Coloca aqui um resuminho, né? Então a gente fez a home, página professores e Fale Conosco. Beleza, então já fizemos o commit, agora simplesmente fazer o push, já vai subir o código lá. Agora é só esperar aí que daqui a pouco já tá no esquema. E é isso aí, galera. Nesse final a gente deu uma aceleradinha aí para também não estourar muito tempo de vocês, se vocês têm outras coisas. Valeu, valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês, bom descanso. Beleza? Hasta la vista. Boa noite.